E a gente vai começar com um bate-papo com a Fernanda Barbosa Barros. Ela é engenheira ambiental e vamos conversar com ela lá de Rondônia, mais especificamente em Colorado do Oeste. Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Para você é bom dia, né? Ainda é 11h01 aqui. Então a Fernanda é engenheira ambiental, está em Colorado do Oeste, Rondônia, no sul do estado, né? Não é isso? Aqui no Cone Sul do estado, perto do Mato Grosso. A gente faz, não tanto lá pelo Amazonas, né? Mais para baixo aqui. Pois é, a gente vai conversar sobre a preservação ambiental do Brasil. E, Fernanda, especialmente a gente falando sobre isso, nós temos dentro das propriedades rurais aquela reserva que o produtor brasileiro faz, que a legislação brasileira prevê. E mesmo assim nós temos uma série de embates externos para cima do produtor. A gente já tem plena convicção que ali há interesses políticos, são ONGs que vêm amando. E então, esse interesse, por quê? É medo do Brasil, pela aquela potência que ele ainda tem de produção? Ou tem alguém querendo se apossar da nossa floresta? Como que isso é visto? Na verdade, a expansão territorial de floresta no Brasil, dentro de áreas rurais, é muito grande, né? E eu não sei se vocês vão conseguir passar aquela apresentação que eu dei para mostrar um mapa de como se encontra. Vocês conseguiram colocar no link? Não, Fernanda, eu não selecionei aqui, a culpa foi minha, tá? Eu assumo aqui. Uhum. Mas é aquela, mas já é bem conhecida que a gente fala assim, aquela pizza, né? Isso, tem um mapa, né? Eu não sei, eu acho que eu consigo compartilhar também essa apresentação que está aberta aqui. Porque é muito interessante a gente ver como que é o cenário de expansão florestal dentro das propriedades rurais, juntando com a unidade de conservação, etc. Que é um estudo que foi feito no Embrapa. E nesse estudo, basicamente, diz assim: 49,8% de reserva consta unidade de conservação, terra indígena e área de preservação dentro de um imóvel rural. Isso daí esses três itens: unidade de conservação, terra indígena e área de preservação dentro do imóvel rural. Só que quando a gente vai quebrando mais ainda, né, para ver o que tem dentro da área do produtor rural, nós observamos que de 25% desses 49% está dentro do território da área rural do produtor rural. Então, todo mundo fica assim, meu Deus, tudo isso dentro de uma área rural, e acaba que o produtor rural tem um papel significativo de preservação dentro do nosso cenário brasileiro, justamente pela expansão territorial que ele tem hoje dentro, não tem para onde correr. A legislação brasileira é uma das mais rígidas que fez esse cenário ficar assim, entendeu? Onde praticamente 25%, mais de 25% é área de preservação dentro do imóvel rural. Então, por isso que ele é visado. E o que o produtor rural está fazendo com essa floresta? O que está acontecendo, entendeu? Então, por isso que acaba sendo muito falado, e a desinformação das pessoas é muito grande, porque ao mesmo tempo que ele está preservando mais da metade de floresta do território nacional, ele é um vilão. Então, a matemática acaba não batendo por falta de informação. As pessoas falam que está desmatando, mas quando, na verdade, os dados, os números mostram que ele tem mais da metade de área preservada do território nacional dentro dos imóveis rurais pela legislação brasileira, segundo o estudo da Embrapa. Entendeu? E comparando isso com o cenário, né, mundial, o Brasil preserva muito mais, a área territorial brasileira é 1000 vezes maior do que os outros países do mundo, né? Então, o Brasil acaba sendo uma grande potência, né, nessa área de preservação para o equilíbrio do mundo.
E esses dados foram levantados dentro da Embrapa Territorial no período em que o doutor Evaristo de Miranda era o chefe geral da Embrapa Territorial. Tem o livro dele, Tons de Verde, que eu recomendo para todo mundo. Eu até brinco que aquilo deveria ser igual quarta série, todo mundo deveria ter, né? E então é um livro de cabeceira para você que gosta de ficar inteirado, interessado dentro. E ele traz de várias áreas esses dados no livro Tons de Verde. E o produtor, dentro dessa discriminação, dessa rotulação, tem alguma coisa que ele possa fazer para modificar essa comunicação, Fernanda? Porque ele, como você disse, é taxado como o desmatador. E só para lembrar ainda, de acordo com os dados levantados pelo doutor Evaristo, sua equipe, eram, acho que 65,2% da área do Brasil, como dizia o querido Alisson Paulinelli, está tal qual como Jesus pisou na terra. Isso mesmo. E o USDA fez esse trabalho, esse mesmo levantamento, e deu 0,3% a mais do que o Brasil tinha feito, que a Embrapa tinha feito. Então, ainda veio para confirmar esses dados brasileiros, porque a Embrapa é um instituto extremamente sério. E aí, como é que a gente faz para contar para o próprio público brasileiro e assim espalhar para o mundo? Então, eu acredito que cada vez está melhorando, né, a visão do produtor rural em relação à preservação. Como que a gente pode mudar o cenário e tirar essa tarja de vilão do produtor rural? Informando. Por exemplo, hoje você resolveu me entrevistar e eu estou passando uma informação que eu, como engenheira florestal, no meu dia a dia aqui, vejo diariamente. Que um pessoal lá da cidade, de São Paulo, ele não consegue ter essa informação e ele fica só na mídia social, vendo aquele pessoal que às vezes não é informado e pega aquilo como uma verdade. Mas ele não escuta profissionais que entendam sobre. E esses profissionais que entendam sobre está cada vez mais se disseminando, está cada vez mais conseguindo apresentar a realidade realmente dita de como que é o cenário atual do produtor rural, de preservação, de produção, de sustentabilidade, todas essas questões. Então, eu acredito que para tirar essa tarja de virão é apenas com uma única coisa: informação, divulgação, cada vez mais a gente apresentar a realidade nua e crua do que realmente é, do fato verídico e verdadeiro, que contra a verdade, né, a gente não tem o que argumentar. Bom, e estamos com as imagens aqui, vamos colocando aqui e você vai comentando sobre elas para nós, Fernanda. A primeira imagem que a gente tem aí, aqui tem aquela, pode falar. A imagem, você colocou a imagem? Eu não estou vendo. Você não está vendo a imagem? Não. Mas se for aquela que tem unidade de conservação e reserva legal e terra indígena, o primeiro mapa que eu coloquei no primeiro slide, é aí que eu quero que vocês vejam. Olha o tamanho da expansão territorial que a gente consegue observar. No segundo slide, eu some essa parte de unidade de conservação e terra indígena e só fica as áreas de preservação dentro da propriedade rural. E é muito interessante a gente ver a expansão territorial disso. Eu não sei se conseguiram mostrar. Sim. Porque eu não... Entendeu? Olha a primeira apresentação com as unidades de conservação em terra indígena e olha a segunda. Ali, a segunda apresentação é só sobre as áreas de reserva legal e de preservação dentro de uma propriedade rural. Então, é uma expansão territorial enorme. Se você passar para o terceiro slide, a gente observa a diferença vamos juntar todo esse mato, né? Vamos juntar toda essa reserva. Isso daí equivale a 10 países europeus. Então, é uma área... Gente, expansão territorial de floresta, de preservação do Brasil é enorme.
E quando a gente compara isso a gente vê, vamos agora o quarto slide é uma pizza, né? Essa pizza é muito interessante, que mostra a expansão territorial de floresta, né, que equivale a 66%, se eu não me engano, e 30% é de produção, né, do agro, pecuária, agricultura, enfim. E quando a gente compara com os Estados Unidos, que é a última apresentação, a gente vê que os Estados Unidos é 70% e só 16% que ele preserva, o resto tudo é de produzir, né, de produção. Então, é uma discrepância muito grande. O produtor rural brasileiro, ele tem que ralar para preservar e, ao mesmo tempo, produzir, porque é uma obrigação dele preservar. Está na lei, e a nossa lei, o nosso Código Florestal brasileiro é um dos mais rígidos do mundo que tem, como eu já disse, e ele precisa seguir isso à risca, senão ele pode ser multado, embargado, enfim, vários outros processos. Então, por isso que nós temos esse cenário de preservação grandíssimo e por isso que o mundo está de olho no Brasil e nos produtores rurais. A pressão está vindo aí. E esses produtores que têm tanto preservado, porque assim, eles pagam por uma área que não pode mexer, eles recebem algum benefício por isso? Então, hoje, atualmente, cenário brasileiro, produtor rural não está recebendo um centavo para ter reserva, para preservar a PP, que é de suma importância para o equilíbrio do planeta. Infelizmente, o que eu considero muito errado. Por quê? Porque nós estamos em um mundo capitalista. Então, o produtor rural acaba enchendo os olhos para querer desmatar mais, para aumentar a sua produção. Ele não faz isso porque tem leis muito rígidas. Porém, ele não ganha nada em troca. E deveria, sim, ter um incentivo nesse cenário. Por exemplo, crédito de carbono, estamos se falando muito sobre isso hoje no mundo, mas o pequeno produtor rural não compensa entrar nesse mercado. Por quê? É muito caro fazer um projeto de crédito de carbono e acaba que os custos não cobrem o que ele vai ganhar, entendeu? Então, hoje o cenário, para quem preserva, é só estar lá na reserva, pronto, ele só tem que é obrigado a preservar aquilo, todo mundo se beneficia, porque expansão territorial enorme, né? Então, querendo ou não, é parte do equilíbrio do planeta, mas ele simplesmente não ganha um centavo para isso. E aí fica, né, a crítica, o que o governo vai fazer para melhorar, o que nós estamos fazendo para melhorar, as ONGs, o que a gente não sabe, isso daí é mais para frente, no futuro, talvez o incentivo seja maior para quem está preservando hoje, pelo menos as APPs, né? Pelo menos os custos de água, quem preserva, eu acho que tem que ser valorizado, com certeza, né? Fernanda, um beijo para você, para toda a família, tá?